Depois de talvez o maior hype desde a Batalha dos Mais Fortes, o nome de Satoru Gojo parou em alta em todas as redes sociais e estourou por pelo menos 2 semanas. O retorno do fantasma mais forte era o assunto do momento, e o que mais chamava a atenção de tudo e de qualquer pessoa que fosse foi esse assunto, o retorno do honrado. Surgiram dezenas de teorias e suposições sobre como Gojo estaria ali, como ele teria voltado, Sukuna ficou esquizofrênico, como ele sobreviveu ao corta o mundo do Rei das Maldições. E a melhor de todas, quem é este que tem os olhos inconfundíveis? Passou a primeira semana, todos estavam em êxtase para entender a história. Foi quando eu, você e todos que acompanham Jutsu vimos as cicatrizes de Kenjaku na testa de Gojo, algo que tranquilamente gerou um calafrio em qualquer pessoa que estaria lendo naquele momento. Kenjaku retornou? Mas não era ele, não era o retorno de Kenjaku e nem do honrado. 2 baits e uma só tacada em uma única cena. E quem surgiu em campo de batalha com as palavras de Homem Sukuna foi Yuto Kotsu. Bom, polêmicas e polêmicas. Afinal, o que Jiji Akutami está fazendo? Será que o final de Jutsu está ficando ruim? Mas perdeu na escrita? São várias críticas de vários lados. Pessoas que gostam, pessoas que não gostam. E eu agora vou dar a vocês a minha opinião e minha visão sobre o que está acontecendo ali na obra. Será que ficou ruim? Bom, as pessoas que elogiam falam que aquilo ali é a realidade do mundo de Jujutsu, onde tudo é muito cruel, ao ponto de um aluno usar o corpo de seu sensei para vencer uma batalha. E por outro lado, existem as pessoas que são mais humanas. Afinal, o que fizeram com Gojo, um personagem tão amado, usando seu corpo de arma? Que isso? Bizarro? Mas óbvio, todas as opiniões devem ser respeitadas. Afinal, a obra é incrível, não tenho o que dizer. Alcançou muitas pessoas, alcançou vários públicos e com certeza hoje Jujutsu é um dos mangás que mais marcam essa década. Mas vamos entender as críticas e elogios a esse final, que lógico, o mangá tá acabando. As críticas em cima da obra partem em grande parte por tudo que foi criado na semana em que fomos frustrados. Foi na verdade um grande movimento em prol do retorno de Satoru Gojo. Muitas pessoas criaram expectativas, muitos esperavam uma volta, o uso de pactos, já que Sukuna é alguém que abusa desse recurso na obra. Seria interessante ver alguém como Gojo se utilizando disso, ou um retorno de Satoru mais fraco, o sacrifício de seus olhos azuis, seu Rikugan, deixando de ser um problema para os níveis de poderes da obra. Mas com certeza o retorno dele seria uma boa peça para a batalha final com Sukuna. Afinal, mesmo sem os olhos, seria um cara que entende muito de Jujutsu. Enfim, havia opções que realmente agradariam tanto os fãs do Gojo, como também a escrita da autora em cima do personagem. Mas óbvio que isso não aconteceu. Jiji Akutami tem esse costume de construir cenários que ninguém espera que vai acontecer de fato. É realmente surpreendente. Não tem como esperar o que ela vai fazer em um capítulo. Mas algo que muitos não perceberam ainda é que Jujutsu vai acabar esse ano. É reta final. É um cronograma da autora. Isso já foi anunciado, dito e deixado subentendido por diversas vezes. Então, além desses volumes 27 e 28 que estão sendo construídos agora, provavelmente Jujutsu acabará no volume 30. Atualmente, o mangá já iniciou a construção do volume suposto 29, faltando 2 capítulos aproximadamente para ver o fechamento desse volume. Jiji Akutami demora cerca de 2 meses e meio para escrever um volume de mangá, e é possível que vá haver no futuro a existência de um volume 31? Sim, pode ser que aconteça, mas talvez seja mais dificultado, já que a ideia é justamente fechar a obra durante esse ano e já comercializar tudo de uma vez. Então pode ser sim que acabe no 30, essa é a expectativa, que se colocarmos em número, deve ser em meados do capítulo 270. E óbvio que por ser o último volume, ser mais especial, pode acontecer de ele ser maior que os anteriores, mas nada que prejudique a história. E levando tudo isso em consideração, sim, temos que assumir que é uma reta final e as coisas devem ser fechadas agora. Então todos os plots colocados durante a obra com certeza terão um fechamento agora. As ideias de Kenjaku, Sukuna, o passado na era Heian, um pouquinho mais sobre Gojo e o outro lado da vida, talvez algumas coisas que a autora falou que ia fazer, como o Gojo contando para Megumi quem era o pai dele. Eu acredito que vai ser no pós-vida, mas vai ter esse momento. Um só dos protagonistas vai sobreviver, acredito que vai ser o Yuji, e realmente tá algo monstruoso para se pensar, porque tem muitas possibilidades, muitas coisas faltam fechar, muitas pontas soltas, mas
10, 15, 20 capítulos, é possível fechar tudo e fazer realmente um final extraordinário. Jiji Utami tem a faca e o queijo na mão. Basta ela própria finalizar a própria obra do melhor jeito possível e não fazer como aconteceu em Attack on Titan, por exemplo, que aí seria bizarro. Já pensou? Sukuna é selado e a história recomeça? Seria apenas bizarro. E também acredito que na sequência da obra teremos a derrota do Sukuna, mas o passado dele na Era Heian. Conhecemos um pouquinho mais sobre como foi no passado, como ele era visto, como ele era respeitado, como ele lidou com os outros xamãs da época, a batalha contra eles. Pelo menos em resumo, como por exemplo, talvez como ele conseguiu o título de Anjo Caído, chamado assim pela Anjo. Seria interessante, não? E é aqui que vamos abordar a questão mais complexa. Essa reta final de Jujutsu está sendo ruim? A resposta é, entre aspas, não. Claro, Jiji Utami às vezes se perde na escrita de sua própria obra. Isso acontece, mas a autora se perde no momento do capítulo e corrige em capítulos seguintes, assim como ocorreu com o Koshi Corta o Mundo. Hoje no capítulo 236, icônico capítulo 236, o Koshi Mundial realmente parece um ataque feito com roteiro. Surgiu do nada em um momento vulnerável de Sukuna e um momento que principalmente todos acreditavam que Gojo havia vencido. Então de repente, talvez vimos o personagem mais amado da obra em uma cena digna de pesadelos, partida ao meio, o que não é algo assim tão comum. Realmente parecia um jogo de roteiro, mas nos capítulos seguintes, usando Kashimo, Maki e outros xamãs, a Utami foi aos poucos encaixando as informações sobre desmantelar Corta o Mundo e seu funcionamento dentro do universo Jujutsu com extrema precisão, tanto que hoje em dia todos nós sabemos o funcionamento desse ataque. E sim, é como se fosse um hit kill, porém não é algo indesviável. Como vimos por Maki Zenin, ela conseguia desviar desse ataque. O mesmo efeito de explicação aconteceu no roxo 200% de Gojo, lá no início das lutas mais fortes. No início, ninguém entendia ao certo como Sukuna parou o ataque, mas com o passar dos capítulos, entendemos que houve perda de potencial pela distância que houve o golpe. Isso permitiu que Sukuna conseguisse sacrificar seus braços para proteger seu corpo com amplificação de domínio, e também com a energia amaldiçoada reversa. Isso significa que Sukuna resistiria a um roxo daquele se fosse uma distância menor? Óbvio que não, mas é uma explicação bem plausível. Temos também outro exemplo, que é o que está acontecendo com Seis Olhos, onde durante a obra inteira temos a presença dos olhos azuis. Entretanto, não temos a mínima ideia do que é de fato o Rikugan, qual é a função principal e os núcleos dentro dele, já que o narrador nunca explica de forma clara o que são os olhos de Gojo. A gente pega informações por meio de capítulos, fala de personagens, situações que ocorrem, mas nunca de fato uma explicação direta. Sabemos agora que ele não é uma técnica inata, e sim uma habilidade inata, ou uma qualidade do corpo, o que é bem interessante, são coisas novas para se aprender. E óbvio, temos também o plano de Kenjaku, que ainda não está finalizado. Kenjaku supôs que juntar toda a energia no Japão daria origem a talvez uma super maldição. Até temos um vislumbre de como ele imagina, mas ele também diz que pode ocorrer de toda essa energia virar uma cara de palhaço. Ou seja, a gente supõe a super maldição, fala que vai ter a super maldição, fala que vai ter assimilação em massa, mas não sabemos o resultado final. Sukuna mesmo fala que vai ser o bichinho do Kenjaku, ou a maldiçãozinha que o Kenjaku vai construir, mas ele mesmo não sabe o que vai acontecer. É uma suposição clara que ele tirou de conclusões próprias, que talvez seja uma super maldição. Mas, de fato, não temos a resposta direta. Não sabemos o que vai acontecer. Então, a partir de agora, nesses próximos capítulos, 10 capítulos, observem tudo com muita calma e leiam sem criticar por enquanto, já que provavelmente agora todas as pontas soltas vão começar a se conectar e Jiji Utami vai tentar direcionar a obra para um desfecho. Então, tenham paciência, analisem e aproveitem esse final, porque vai ser algo que depois disso não vai ter mais. Mas e quanto ao Yuta? Assunto interessante também. Quando pensamos que um dos alunos mais promissores, Satoru Gojo, retornou usando o corpo morto do seu sensei, realmente à primeira vista nos assustamos. Que negócio meio macabro. Afinal, por Gojo ser um personagem realmente muito carismático, dá uma sensação ruim de meio que estarem destruindo o corpo de Gojo e talvez manchando seu legado. Assim como explico no vídeo sobre Gojo ter a vida inteira sido uma arma. Mas o fato é que esse cenário todo passa de forma clara o que é o mundo Jujutsu. No pré-Shibuya, temos a visão do mundo Jujutsu igual a Itadori. Vemos um mundo onde existem heróis, os feiticeiros, e também os seres malignos que fazem o papel de vilão, as maldições.
Yuji é aquele que vai destruir a maior maldição de todas. E vai ter um final feliz com seus amigos dando a vida por um objetivo em comum, sua sobrevivência. Mas conforme a história vai passando, temos uma quebra de sentido, bem entre aspas. Muitos lá no começo chamavam Jujutsu Kaisen de Naruto da nova geração, até por ser um trio de protagonistas muito parecidos com Naruto, Sasuke e Sakura. No caso, Nobara, Megumi e Itadori. Até mesmo o Gojo lembrava muito Kakashi Hatake como professor que protegia seus alunos e era reconhecido como um monstro por seus adversários, o Canino Branco e o mais forte. Só que no passado de Gojo, tudo muda. Temos uma pequena mudança de pensamentos quando vemos Hikomanai, uma criança que nunca teve paz na vida, alguém que nunca teve escolha. Na primeira vez deram opção de escolha para ela, na frente de todos. Eu, você e Geto. Ela levou um tiro. Uma morte rápida, curta. A primeira que realmente dá esse impacto absurdo em quem está assistindo com a velocidade que tudo ocorreu. Aí você me diz, mas e o Junpei? A morte do Junpei é realmente cruel, mas é lenta. Ele morre de uma forma triste e trágica, mas não temos o apego a Junpei igual temos a Hikomanai. Pelo menos quando comparamos com mortos como Nanami, Nobara, Gojo, Higuruma, Kashimo ou qualquer outra diante desse universo, onde nem mesmo há tempo para as últimas palavras, é quase como morte imediata, a de Junpei parece algo tranquilo. Pelo menos para nós leitores lidarmos com ela. Muito mais tranquilo lidar com a morte de Junpei do que com a morte de Gojo. No máximo, na despedida dos xamãs, há um sorriso, uma simples citação, e eles partem, sem mais nem menos. Não há uma segunda chance. O mundo Jujutsu, a partir do início do arco de Shibuya, se mostra um local cruel, onde os fracos morrem de forma inevitável para aqueles que são fortes, sem qualquer tipo de chance de sobrevivência. Lutar até morrer ou até vencer, isso é uma luta Jujutsu. E Jiko Tami fez jus do começo ao fim ao que sua obra propõe. Inclusive, nessa reta final, ela deixa extremamente claro que é uma guerra contra o Rei das Maldições. Uma guerra. Sukuna sempre soube desde o início que ele teria que enfrentar diversos xamãs depois de Gojo. Então, para ele próprio ter alguma chance, ele não poderia se entregar completamente a Gojo. E todos os alunos de Satoru também sabiam que se Satoru morresse, aqueles que fossem para o campo de batalha correriam risco de vida para Sukuna, de forma inevitável. Na realidade, era mais fácil morrer do que viver. Era uma guerra quase que perdida no geral. Tanto que alguns claramente fugiram no campo de batalha, como o próprio Noritoshi Kamo e alguns outros alunos ali da escola de Kyoto. E é de se admirar aqueles que realmente foram para o campo de batalha. Ironicamente também, Jiko Tami deixou claro que as expectativas que o mundo Jujutsu cria em cima de seus xamãs é algo que deve ser combatido e revolucionado, coisa que Gojo e Geto buscaram de todas as formas. Eu não sei se todos perceberam, mas há um paralelo entre a escola Jujutsu de Tóquio e a escola Jujutsu de Kyoto, onde a escola de Tóquio traz os alunos problemáticos e considerados perigosos como Yuta, Hakari, o Max Zenin e até o Itadori. A escola de Kyoto traz os favoritos do alto escalão, como o Itodo, um verdadeiro prodígio em todos os aspectos, Noritoshi Kamo como um futuro líder de clã, e Mai, a filha de um grande cara influente no mundo Jujutsu, sendo alguém incontrolável. De todas as formas, o mundo Jujutsu escancara as cartas na mesa, e também sua crueldade. E isso deixa a obra com a cara, literalmente, de todos que acompanham, todos os fãs esperam isso do mundo Jujutsu. Então sim, a crueldade, o modo como a obra está sendo direcionada, é inteiramente feita para aqueles que acompanham, para os fãs, já que desde o início, Jujutsu foi criado dessa forma, para ser um mundo cruel, onde só os mais fortes sobrevivem, e de preferência até o mais forte pode cair perante outras pessoas. Então é realmente um shonen feito para pessoas mais velhas, não é um shonen para um público infantil, ou um público mais novo, como Naruto foi no começo, Naruto clássico, ou One Piece é no começo. Lógico, você pode brigar comigo, Naruto não sei o que, tem coisa pesada, One Piece também, mas não é igual Jujutsu. Você nunca vai ver um cara partido no meio em One Piece, e se estiver censurado. Enfim, cada obra com seu detalhe, sua característica única. E não, o final de Jujutsu não tá sendo ruim. É literalmente o que todos pediram para acontecer. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Então vai aqui nos comentários e deixe a hashtag Jujutsu com a sua opinião sobre tudo isso. Eu vou estar lendo, respondendo e também dando coraçãozinho. No mais, espero você no próximo vídeo. E falou!